O Irã agora lançou um ataque agressivo contra muitos dos estados do Golfo. Sabe, eu acho que é realmente o começo da guerra. Este memorando de entendimento serve apenas para ganhar tempo e aumentar as reservas de petróleo por um período. Em uma entrevista, uma voz proeminente disse: "Estamos nos preparando para uma grande escalada que vai acontecer. Estamos potencialmente vendo que Trump vai atacar a ilha Cargill. Eles vão usar várias forças por procuração diferentes para tentar, sabe? Eles não vão querer arriscar vidas americanas, mas vão tentar começar uma guerra e usar forças por procuração para basicamente se envolver e tentar enfraquecer a liderança iraniana. Então, eu gostaria de ouvir sua análise especializada sobre essa guerra, porque temos tantas guerras e conflitos acontecendo pelo mundo. O que você pensa sobre o Irã agora que estamos em meados de julho? Quero lembrar que os Estados Unidos travaram uma guerra mal sucedida de 39 dias contra o Irã, que perdemos e muitos esquecem. Nós fomos para cima do Irã com tudo o que tínhamos, exceto armas nucleares. Bombardeiros B-2, bombas pesadas, bombas penetrantes, mísseis de cruzeiro, outros mísseis, mísseis de ataque à distância, mísseis de ataque de longo alcance, aeronaves F-30 e 5 F-15A-10. Podia citar qualquer aeronave, tínhamos todas. Não só perdemos, mas esgotamos nossa força. Nós não temos estoques de sistemas de defesa aérea capazes de repetir esse exercício. Nós não temos estoques de armas de ataque de longo alcance capazes de repetir esse exercício. Então, quando as pessoas continuam dizendo, bem, estamos nos preparando para ver, você sabe, outra guerra em grande escala. Não, não estamos, porque os Estados Unidos são incapazes de lutar esse tipo de guerra. Nós não conseguimos fazer isso de novo. Nós conseguimos fazer ataques curtos, que é o que estamos fazendo agora. E outra coisa que não conseguimos sustentar por muito tempo é, você sabe, outra crise do petróleo. O Estreito de Hormuz está fechado, o Irã minou a aproximação sul, defendida pelos Estados Unidos, o caminho costeiro de Omã, a rota de trânsito, isso acabou, não existe mais. Só é possível atravessar o Estreito de Hormuz por passagens controladas pelo Irã, pagando uma taxa extra. Caso contrário, você é atacado ou afundado. Os Estados Unidos não podem mudar isso. Não sei quantas vezes ouvimos Donald Trump ameaçar tomar a ilha de Cargill. Donald Trump claramente não entende de assaltos anfíbios nem suas consequências. Como conquistaríamos a ilha de Cargill? Estou curioso porque os dois grupos anfíbios dos fuzileiros navais estão do outro lado do Estreito de Hormuz. Eles precisam passar pelo Estreito de Hormuz para chegar à ilha de Cargill, e eles não vão conseguir passar pelo Estreito de Hormuz. Então como você faz para levar os fuzileiros navais até lá? Por que você não usa helicópteros? Ok. Quero lembrar que o último grande ataque de helicópteros a uma ilha defendida foi em Koh Tang, em maio de 1975, e não terminou bem. 8 dos 11 helicópteros que se aproximavam foram atingidos ou danificados. 3 foram abatidos, vários fuzileiros navais morreram e tivemos que evacuar sob fogo inimigo. Deixamos 3 fuzileiros navais para trás e eles foram capturados e executados. Não costumamos deixar fuzileiros para trás, mas foi o que ocorreu. Nós vamos perder a batalha da ilha Cargill, não porque os fuzileiros não sabem lutar, mas porque algumas batalhas simplesmente não podem ser vencidas. Essa é a realidade. Então, sabe do que ele está falando sobre tomar a ilha Cargill? Nós não vamos tomar a ilha Cargill. Se enviarmos paraquedistas, todos morrerão. Se desembarcarmos fuzileiros navais na ilha, eles terão que ser evacuados. Então ele vive em fantasia e fala sobre coisas que não vão acontecer. O principal é que ele não pode se dar ao luxo de ver a economia global parar agora. A Arábia Saudita desviou 70% da produção de petróleo do Estreito de Hormuz, passando por Iambu. E isso significa que agora precisa sair usando o Estreito de Bab el-Mandeb. Os Houthis podem fechar aquilo quando quiserem. E agora os Houthis estão meio que, você sabe, lá no Iêmen, estão em um confronto armado com a Arábia Saudita e seus aliados por procuração. Eles podem fechar o Bab el-Mandeb, que chamaram de arma termonuclear do Irã. Já o Estreito de Hormuz, a verdadeira arma nuclear, está praticamente fechado. Seja como for, J.D. Vance disse que o memorando de entendimento é apenas uma farsa. Obrigado, J.D., por esse momento de sinceridade. Você confirmou o que o Irã disse sobre você e os Estados Unidos, concordamos e somos capazes. Isso só serviu para dar tempo aos Estados Unidos aumentarem o fornecimento de petróleo, conseguimos aumentar o fornecimento. Agora enfrentamos uma luta que anulou nossas conquistas e tende a piorar. Os Estados Unidos não têm solução militar para isso. O Irã tem uma solução militar para esse problema, mas o Irã também tem uma solução econômica para esse problema, sabe? Esse é o fato. Então, não vejo a gente caminhando para uma grande guerra simplesmente porque os Estados Unidos não podem se dar ao luxo de fazer isso. O que eu vejo é que os Estados Unidos são incapazes de cumprir acordos. E eu também vejo que o Irã entende isso. E o Irã também não quer, sabe, uma guerra sem fim.
Lembre-se, durante o mesmo período em que os Estados Unidos aumentaram seu fornecimento de petróleo, acho que para a Rússia ou para a China, o Irã vendeu 60 milhões de barris de petróleo. Isso é muito petróleo, isso é muita renda. Eles gostariam de continuar fazendo isso. Eles querem manter laços com o Oriente, não querem, sabe, ficar isolados. Então, o que eu acho que você vai ver é esse estado permanente de guerra híbrida, apoiado pelo que eu chamo de diplomacia híbrida, diplomacia falsa. Irã e Estados Unidos sabem que não haverá solução diplomática, mas seguirão discutindo um memorando de entendimento e termos parcialmente implementados conforme lhes convier. E então, quando chegarem a um impasse, eles vão voltar para aquele conflito de ação e reação que vai explodir, depois eles resolvem e seguimos em frente. Só o petróleo necessário passará pelo Estreito de Hormuz para evitar o colapso da economia global. Esse, na minha opinião, é o objetivo dos Estados Unidos. Agora, o Irã poderia forçar a situação simplesmente fechando não só o Estreito de Hormuz, mas também fechando Bab el-Mandeb, e então atacar sem piedade as nações árabes do Golfo que estão apoiando os Estados Unidos. Isso parece ser o que está acontecendo agora. Eles ainda contam com a válvula de escape de Bab el-Mandeb, mas se fecharem, os Estados Unidos ficarão sem alternativa e teremos que ceder em alguns pontos. Não existe um caminho sustentável e de longo prazo para a vitória dos Estados Unidos contra o Irã. Nós não dominamos nenhum aspecto dessa luta. Os iranianos dominam. Podemos causar interrupções de curto prazo, mas novamente já provamos por 39 dias que atacamos o Irã com tudo o que tínhamos e não vencemos a guerra. Eles venceram. Eles vencem sobrevivendo. Eles vencem ao manter objetivos estratégicos, transformando o conflito que começou como disputa por mudança de regime e virou questão de segurança energética. O Irã conseguiu fazer essa transição com sucesso. Não temos solução para a segurança energética e não podemos forçar a passagem pelo estreito. Tomar a ilha de Cargill não resolve nada, é só uma jogada estúpida para parecer que os Estados Unidos podem agir. Não podemos fazer nada. E os Estados Árabes do Golfo que estão nos apoiando estão pagando um preço alto agora, sendo duramente atingidos, e eu acho que os iranianos estão preparados para continuar atingindo-os duramente. Em algum momento, a determinação deles vai ceder ao perceberem que os Estados Unidos não têm plano ou caminho para a vitória. A única forma desses países produtores de energia sobreviverem de modo sustentável é manter a economia funcionando. A economia deles depende da venda constante de energia, petróleo e gás, o que só ocorre com os estreitos abertos, mas agora estão fechados. Eles estão sendo estrangulados economicamente e o resto do mundo também vai passar fome. Os Estados Unidos estavam pagando um preço diplomático enorme antes do término da campanha de 39 dias. O mundo mal se recuperou. Em um caso, eu vi um gráfico. Eu não tive a chance de analisar completamente, mas vi muitas setas vermelhas apontando para baixo. Então presumo que isso signifique que muitas coisas ruins estão acontecendo no fornecimento de energia e na economia. E essa é a realidade. Isso também prejudicará os Estados Unidos e Donald Trump nas eleições de meio de mandato. O caminho escolhido pelos Estados Unidos é insustentável. O Irã pode manter isso por mais tempo que nós, mas nenhum lado deseja uma guerra em larga escala permanente. A questão é como fazer com que os Estados Unidos concordem com concessões que reflitam a realidade. Os Estados Unidos continuam buscando, e Donald Trump quer, obter nas negociações o que não conseguiu no campo de batalha. O Irã não vai abrir mão das vantagens que tem. Se desistisse do Estreito de Hormuz, perderia todo o poder de barganha. Não vão abrir mão do Estreito. Se o Irã desistisse do programa de mísseis balísticos, estaria acabado. Eles não vão abrir mão disso nem do programa nuclear, pois não fazem concessões quando se trata de soberania. Os Estados Unidos poderiam facilmente ter encontrado uma solução nuclear, mas teria sido uma que refletisse a realidade, não a fantasia que Israel está tentando impor de enriquecimento zero, etc. Mas agora, eu só vejo a gente passando por esse vai e vem de conflito, escalada, desescalada, escalada, desescalada, escalada, desescalada. Eu não vejo a gente caminhando para uma retomada de uma guerra em grande escala simplesmente porque os Estados Unidos não estão mais em posição de travar esse tipo de guerra. Nós não temos munição para isso. Acho que não há solução militar para os Estados Unidos. No fim, resta saber o quanto queremos perder essa guerra, certo? O quanto. Sabe, quando é que a gente vai assumir o prejuízo e essencialmente sair fora? Essa é uma questão política e só poderá ser respondida com precisão após as eleições de meio de mandato. Por isso, Donald Trump evitará o risco político de parecer um líder fraco antes das eleições de meio de mandato. Por isso, acredito que veremos esse tipo de escalada. Após as eleições de meio de mandato, acredito que a realidade será dura. Donald Trump precisará fazer concessões condizentes com a situação.